desejando tua presença. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos desejando tua presença. Vocês podem dizer ouvindo o som. Ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza. Olá, boa noite, graça e paz. Que alegria podemos estar aqui em mais um Cá Entre Nós. Cá Entre Nós nasceu no coração de Deus e rapidinho entrou nos nossos corações. Temos aí, né, uma multidão de mulheres que se conectam, que participam ao vivo e que depois outras compartilham com outras, que assistem, né, os depoimentos, testemunhos, nossos bate-papos. Algo que tem sido muito gratificante participar e edificante, né? Para podermos nortear as nossas vidas. E hoje eu estou com alguém muito especial. Ela mora tão distante daqui, é Ana Priscila Borges. Ana Priscila, psicóloga de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que prazer te receber, que prazer te conhecer. Boa noite, Ana Priscila, seja bem-vinda. Boa noite, pastora Adriana, tudo bom? Muito bom ótimo. Estar aqui com vocês, para esse bate-papo. Um prazer imenso te receber. Sei que você é muito ocupada aí, e você arrumou um espacinho para a gente poder fazer esse bate-papo. O prazer é todo meu estar com vocês. Muito bom. Hoje nós já conversamos um pouquinho, né? Já soubemos um pouquinho uma da vida da outra. É tão bom fazer amigos, né? É tão bom alargar as tendas. E esse Cá Entre Nós tem nos proporcionado isso. E te alcançou aí. Você é uma joia que está aí, né, em Campo Grande e vem nos acrescentar hoje aqui com seu conhecimento. Então, eu gostaria... vou te chamar de Pri, né? A gente não é nem tão assim, mas você é tão doce. Fiquei tão apaixonada por você que para mim senti direito de te chamar de Pri. Ai, fica à vontade, com toda certeza já tem essa intimidade, sim. Legal. Você é cristã evangélica. Isso. Né? Você é da Bola de Neve, uma igreja que eu admiro muito. Tem um trabalho maravilhoso, trabalha com jovens, trabalha pesado, mas também trabalha com casais, né? E eu faço parte de uma igreja dentro da Visão Celular, e o M12, né, no modelo dos 12, uma igreja em célula, e eu creio que você já sabe como funciona a dinâmica, né? Porque a Bola também faz reunião nos lares, né? Isso? Sim, exatamente. Eu tenho conhecimento já, né? E mesmo nos dias que não tem culto na Bola, a gente conhece outras igrejas, né, que trabalham também no mesmo modelo. Que maravilha. Pri, você trabalha na Defensoria Pública. Isso. Em Campo Grande, na vara da infância e juventude, é isso? Isso, é no núcleo da infância e adolescência. Adolescência. Fala um pouquinho do seu trabalho para nós, fala um pouquinho do seu dia a dia, se você puder falar um pouquinho da Pri nisso tudo, né? Como é que você sai, que não deve ser um clima muito tranquilo, né?
Olha, não é uma coisa tranquila, mas quando a gente faz com amor é tudo, né? Então, Isso aí. bom, eu tenho 31 anos, sou formada em psicologia, estou há 3 anos na Defensoria Pública, trabalhando nesse núcleo da infância e adolescência. Eu trabalho com crianças e adolescentes voltados para a situação de risco, né, envolvidas em algum processo jurídico por conta dessa situação de risco, né, sejam elas por maus tratos ou o que a própria criança ou adolescente acaba se colocando em risco também. Então, o dia é um pouquinho puxado, porque são situações que não são fáceis de lidar, mas quando a gente coloca o nosso trabalho diante de Deus, para a gente, mesmo em situações difíceis, a gente poder fazer a vontade dele na vida das pessoas que precisam, a gente colocando todo o nosso amor, todo o nosso carinho, acaba que Deus acaba usando a gente no nosso dia e o fardo sai mais leve, acaba sendo mais leve. Que coisa linda! Parabéns, é isso. Obrigada. A vida com Deus, ela fica muito mais prazerosa, né? Verdade. Mais leve, a gente encontra saídas onde ninguém vê, mas o Senhor nos mostra a saída. Eu imagino que o Senhor deva te dar muitas estratégias, né? Para achar o fio da meada aí da vidinha dessas crianças, desses adolescentes. Olha, ele dá mesmo, viu? Porque estratégias que a gente normalmente nem imagina. Então, ele sempre usa de forma extraordinária algumas situações para mostrar que, olha, olhe com os meus olhos e não com os seus. Os olhos humanos muitas vezes não veem as situações e com os olhos do Espírito, né, nossa conexão com Deus, a nossa intimidade com Deus é muito importante, porque faz com que a gente vê coisas assim e ache estratégias para trabalhar de forma inesperadas, né? E se tocar um pouquinho o coração de cada família com que a gente trabalha, cada criança, cada adolescente, poder ser um instrumento não só nas questões processuais, mas realmente na questão de vida, né? De mudança de vida, de mudança de atitudes, poder às vezes dar um pouquinho de carinho, de atenção. Então isso é fundamental. Que lindo, Pri. Eu penso da mesma maneira. Em tudo aquilo que eu faço dentro do meu trabalho de pastora ou fora, no secular, né, que eu também trabalho numa empresa de ar-condicionado, mas em todos os relacionamentos, se nós não colocarmos o Senhor, não tem como ser bem-sucedido, né? Exato. Escorrega aqui ou lá. Mas eu queria, assim, entrar logo no assunto, porque a divulgação do Cá Entre Nós hoje, nós colocamos lá as faces do suicídio. E, então, eu imagino que todas que estão conectadas aqui, tem muita gente, tem mulheres que eu conheço, que eu não conheço. Deixa eu dar um oizinho aqui, tá? Aí tem o pessoal aqui de Bauru, Elô, Angélica, ela veio de Três Lagoas, que é amiga da Débora, né? Isso. Foi através dela que eu cheguei até você. Então, Angélica, muito obrigada. Estamos aqui, né, realizando o sonho de conversar com a Ana Priscila. Verdade. Silvia, boa noite, Graça Paz, Fran, Camila, Deise, Dona Teira, que coisa boa, Beth. Nós temos aqui uma mulherada conosco. Algumas eu não consigo visualizar porque não se manifestaram. Mas boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindas. Nosso bate-papo está acontecendo. E aquilo que vocês tanto esperavam, né? O Setembro Amarelo, prevenção, né? Contra o suicídio, algo tão temido e algo tão, eu digo assim, tão presente no dia a dia, né? Nos dias atuais parece que isso vem invadindo muito mais, né? As famílias, as casas, as pessoas, e não tem muita idade, né, Pri? Não tem idade. Ocorre desde criança, adolescentes, adultos, idosos.
né? Então é algo que ela não tem idade, não tem cor, não tem classe, né? Infelizmente, ela é uma doença, assim, é um ato de uma doença que atinge qualquer pessoa, e às vezes até os mais próximos que convivem com a gente. Assim, a gente ouve muito de pessoas que não têm conhecimento do que leva uma pessoa a querer o fim da sua própria vida, né? Uhum. E quando se fala em suicídio, ouve dizer, fulano não quer se suicidar. Quer nada, quem quer não avisa. Quem quer se suicidar não avisa. Quem quer dar cabo na vida não fica fazendo propaganda. Eu, particularmente, entendo que não seja dessa forma, né? Eu entendo assim, há uma guerra dentro da pessoa, ela não quer tirar a própria vida, mas ela está num total desestímulo e ela já não encontra mais motivos para viver. Então, é aí que se dá a fala, quero me suicidar, né? Quero fugir disso tudo. Eu estou certa e estou errada? Porque, assim, eu fuço dentro da psicologia, dentro do bom senso e mergulho na oração. Então... Não, realmente, você está certa. Existem pessoas que o objetivo delas, na verdade, não é o tirar a vida, é acabar com aquela dor que elas estão sentindo, né? Então, quando a gente fala, mas acontece com crianças, sim, acontece, exatamente porque a criança, ela não tem o pensamento do que é o tirar a própria vida, né? Então, quando uma criança, ela tenta o suicídio, ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. Quando um adolescente tenta o suicídio, é a dor. Não é o fato de tirar a própria vida. É tudo aquilo que está envolvendo a forma como está vivendo, né? Tudo que ele tem sentido, todas as frustrações, todo o sentimento que está sufocando eles. Então, sim, é uma doença, né? É uma depressão muito grave, ela precisa ser tratada, precisa ser acompanhada. E ela, como a gente fala assim, não é que a pessoa vai lá e comete, que ela não dê sinais, ela dá sinais. Só que muitas vezes a gente não percebe os sinais. Porque é um sofrimento que está dentro da outra pessoa. A gente não consegue mensurar aquele sentimento, aquele sofrimento. Porque às vezes você pode ter vivido a mesma situação que aquela outra pessoa. Só que para cada um, tal situação, tal sofrimento tem um significado. E a outra pessoa pode não ter a mesma força que você tem para lidar com aquilo. Então, o sentimento de sofrimento é tão grande para ela com aquela situação, que pode ter desencadeado, que a outra pessoa não consegue ver outra saída a não ser tirar a própria vida para acabar com aquele sofrimento, com aquela dor. Então, assim, podemos generalizar, né, a grosso modo, que o desejo do suicídio, ela quer fugir do sofrimento. Isso. A grosso modo, sim. Ela quer fugir de um sofrimento, de uma dor na qual ela não sabe lidar. Frustração emocional. Também não é só a questão de frustração, mas é um sentimento de sofrimento. É o sofrimento, aquele sofrimento lá no fundo que dói a alma, dói o corpo, dói acordar, dói eu abrir meu olho, dói eu viver, dói eu estar com outras pessoas, né? O pensar é dolorido, então é uma dor e um sofrimento muito grande. Entendi. E a pessoa chega no estágio, né, do pensamento suicida, mas isso começou já há muito tempo, né? Foram etapas que começou leve, que ninguém percebeu e que foi se agravando e ela ficou assim isolada, sem dividir com ninguém, a gente pode dizer? Sim, ela é uma situação que ela tem etapas, às vezes as etapas podem ser em menor tempo para até chegar ao fato dela cometer o suicídio ou não.
né? E assim, é complicado algumas pessoas chegarem a conversar com outra pessoa e contar o que está acontecendo. Querendo ou não, o suicídio ainda é um tabu. E dentro do meio evangélico, ele é um tabu muito maior. Porque algumas pessoas, elas acham que elas, por aquela questão do relacionamento e a intimidade com Deus, por a gente estar nesse meio, elas estariam pecando pensando nisso. Né? Então, o distanciamento de Deus, o fato de ter medo que outras pessoas julguem ela por elas estar longe de Deus, e elas não conseguem ver que isso é uma doença e que elas precisam de ajuda, né? Então, começa num estágio mais leve, numa depressão, e pode vir se agravando quando ela não tratada. Entendo. Até chegar a esse ponto. Então, assim, eu vejo, né, que a igreja que trabalha em célula, em pequenos grupos, né, reuniões familiares, ela tem uma ferramenta extra para poder estar próximo de cada pessoa, né? O jovem, ele tem um líder jovem, o adolescente, ele tem um que entende, que fala a linguagem do adolescente, a criança a mesma coisa, né? Mulheres casadas, mais maduras, né? Tem líderes mais maduras. Eu tenho meu grupo de célula, já tem desde 2005, tem 15 anos. Então, a gente consegue uma proximidade maior. E eu entendo assim que se a pessoa tem uma afinidade com outra, que vai lhe abrir os olhos, que pode orar com ela, que pode lhe dar palavras de ânimo, fica mais fácil com que ela se abra, com que ela confie. E esse medo que você disse assim, é pecado, né? O evangélico pensar, o cristão pensar, eu vou tirar minha própria vida, a minha vida não é minha, foi o Senhor que deu, eu estou só usufruindo, né? Sim. Então, numa relação assim, dentro dessa proximidade que as células nos dão, a gente consegue chegar na pessoa ao ponto dela querer se abrir. Aí a minha pergunta para você, eu posso chegar e perguntar de cara, lógico, ela me deu abertura, eu tenho intimidade, eu já estou com ela há um tempo, ela vem contando das dificuldades, dos medos, dos traumas. Eu posso chegar e dizer, você está pensando em suicídio? Que eu, com essa pergunta, eu quero saber de você, eu vou deflagrar aí um gatilho na vida dela ou não? Olha, se você tem toda essa intimidade, você já vem acompanhando, já vem conversando, você percebeu a mudança de comportamento nela, né? Então você já vem trabalhando, e ela te deu essa abertura, sim, você pode perguntar. Não é errado você perguntar, né? Mas você precisa ter uma intimidade com essa pessoa deve ter te dado liberdade para isso, e precisa ter sinais. Né? A gente não pode chegar para uma pessoa que a gente desconhece por saber de informações, às vezes a gente não sabe se são verdadeiras ou não, e chegar e falar para ela assim, e aí, você já pensou em se matar? Né? Então a gente não tem o conhecimento da outra pessoa para poder fazer isso. Então, assim, quando a gente tem uma intimidade, sim, a gente pode estar perguntando. E às vezes é essa pergunta que falta para a gente poder ajudar a outra pessoa. Né? Mas é claro que sempre tem que ter tido uma intimidade, um preparo, um vínculo afetivo entre você e a outra pessoa, um grau de confiança para você chegar a fazer essa pergunta e ela até te responder com sinceridade. Porque se você não tem um vínculo com essa pessoa, provavelmente ela vai te falar que não. Ela não vai chegar para você e vai falar assim, não, estou pensando nisso. Porque não é algo que a própria pessoa goste de falar. Porque até mesmo falar sobre isso é um sofrimento. É doloroso para ela. Né? Então, assim, você precisa ter mecanismos, né, para você chegar e falar com ela. E a intimidade é uma delas. A não ser que você seja um profissional e esteja conversando com uma pessoa. Né? Então, dentro do consultório, dentro da terapia, com um psiquiatra, sim, esse assunto você
chega com mais facilidade na pessoa por ser um profissional. Mas se são amigos conversando, pessoas que você convive há muito tempo, quando você tem a intimidade e está conversando sobre o assunto, você pode chegar e conversar, você e a pessoa, e fazer essa pergunta assim. Né? Mas sempre tomar cuidado para a questão dos gatilhos, né? Como você falou. Existem algumas perguntas, algumas situações que a gente precisa evitar falar sobre, porque a gente não sabe o quanto que aquilo vai ser na vida da pessoa. Então, se você não tem a convivência com a pessoa, você não sabe o histórico da pessoa, você não sabe o que ela vem passando, o que tem acontecido, às vezes, sim, aquilo se torna um gatilho para ela começar a pensar na situação. Tá. Ô, Pri, me diz uma coisa. Existe a intenção do suicídio para querer atrair a atenção do outro? Eu digo assim, a intenção real. Sim. Eu quero tirar a minha vida para que aquela pessoa saiba o quanto ela precisa de mim. Isso é possível? É possível. Não é algo assim que a gente está falando que seja, nunca vai acontecer. Porém, são totalmente tentativas, né? Algumas pessoas com esse intuito, elas acabam tentando, mas elas não chegam a cometer de fato o suicídio. Então, são sempre situações tentativas que a gente vai dizer mais leves, onde que ela não consiga perder o controle da situação ao ponto de realmente se matar. Né? Mas, infelizmente, acontece, e a gente vê que são situações que aí elas precisam de um acompanhamento mais de perto. Né? Não é porque foi assim, uma tentativa de chamar a atenção que ela não precisa ser acompanhada. Porque o fato, muitas vezes, eu quero chamar a atenção para outra pessoa ver que ela precisa de mim, mas qual que é a necessidade que eu tenho que a outra pessoa note que ela precisa de mim? O porquê que eu preciso ter esse controle sobre a vida da outra pessoa? Né? Porque, de certa forma, quando você quer que o outro note que você precisa, que ele precisa de você, de certa forma, você quer ter o controle da vida da outra pessoa. É dar mais importância ao outro do que a si mesmo. Ao outro do que a si mesmo. Então, exatamente. Aí a gente pode dizer que é uma autoestima negativa, é falta de amor próprio. Sim. Entendo. Também, a gente pode dizer que existe este lado da questão da falta, né, do amor próprio. Na verdade, não seria falta do amor próprio, mas a gente entender a nossa importância, né? Entender que eu sou importante. Eu tenho a minha importância no reino de Deus, eu tenho a minha importância na vida das outras pessoas. Então, eu preciso entender que não existe amor maior do que o amor comigo mesma. Né? A gente sabe muito bem do mandamento, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Como que eu vou colocar o meu amor ao próximo, à disposição do próximo, se eu não sei me amar? Se eu não aprender... vai ser amada, né? Por mais que alguém a ame, o poço está sempre sem fundo, né? Mais ou menos por aí. Então, eu preciso aprender a me amar, eu preciso aprender a me cuidar, eu preciso aprender a me colocar em algumas situações em primeiro lugar, para depois eu amar ao próximo. Eu entendo aí que o espiritual e o psicológico tem que trabalhar muito junto, né? Porque isso é uma cura de alma que vem através da cruz, né? É espiritual. Exatamente. E a pessoa, dentro do teu consultório, ela se redescobrir, né? Quem eu sou, qual é o meu valor. Então, eu valorizo muito essa parceria. Eu imagino que tem casos que a gente consegue tratar no espiritual, algo mais leve, algo que a pessoa tenha uma clareza nos seus pensamentos, a gente consegue mostrar para ela com uma certa facilidade, olha, este é o teu valor, isso é aquilo que o Senhor diz a teu respeito, isso é aquilo que o Senhor espera de você. E aí, vamos?
Mas tem pessoas que o bloqueio é mais fundo, né? A raiz é muito mais profunda. E que aí a gente tem que ter essa parceria, pastor-psicólogo, né? Colo e divã, né? Vamos dizer assim. Eu dou o colo como pastora, você dá o divã como psicóloga. E eu vejo que é uma parceria de sucesso, né? Você tem alguns casos assim? Olha, é muito legal quando a gente faz esse trabalho conjunto, né? Porque a gente vê um crescimento e um amadurecimento tanto espiritual como emocional que é lindo, né? A gente vê mudanças de vidas, mudanças de atitudes, e são coisas que eu costumo falar bem assim, existem transformações que elas ultrapassam o interior e vêm para o exterior. Então a pessoa muda todo o estilo dela de uma forma, o jeito dela sorrir, o jeito dela conversar, a forma como ela convive com outras pessoas. Às vezes muda até o jeito de se vestir, né? Até o jeito de se vestir, exatamente. Então você às vezes nota assim, diferenças em algumas pessoas, você fala assim, gente, o que aconteceu? Né? Então são parcerias que funcionam muito bem. Quando a gente trata o espiritual e o emocional juntos, e aí eu vou falar por uma experiência própria, que eu como psicóloga também faço terapia, né? Então, assim, são coisas que fluem de uma forma, você acaba criando uma intimidade muito maior, até com Deus, né? Porque aí você vai colocando até Deus trabalhar na sua terapia junto. Então, toda vez que eu vou para minha terapia, a primeira coisa que eu faço, falo assim, Deus, eu quero o Senhor ali comigo. Se não for, eu não vou. Exatamente. E porque, assim, por mais que a minha psicóloga, a minha terapeuta, ela não seja cristã, né? Mas eu sei que Deus vai usar ela para falar ali comigo, porque eu sou filha dele. Então, eu sei que Deus está ali comigo. Entendendo isso. Pri, agora me diz uma coisa. Existem as pessoas que têm um pensamento suicida. Ela pensa em suicídio, ela quer dar fim na sua vida, ela está cansada do sofrimento. Eu entendo que isso é um estágio. Uhum. E aí, eu, né, entendo, e você vai dizer se eu estou certa ou errada, e conto certo para nós. Eu entendo que quando a pessoa passa desse estágio de querer o suicídio para o estágio de planejar o suicídio, a situação está muito mais agravada. Sim, com toda certeza. A gente tem essas etapas assim. Uma coisa é o pensamento. Não é porque eu penso na situação que eu realmente vou executar. Então, enquanto está no pensamento, ela é assim o nível mais leve. Mas é algo que é aí que a gente precisa se atentar. Porque do pensamento para o planejamento, às vezes é uma coisinha muito pequena, uma situação muito pequena que pode levar a pessoa a começar a fazer esse planejamento. Então, precisa ser observada e acompanhada a pessoa, né? Então, assim, quando surgiu um pensamento sobre essa situação, a pessoa precisa pedir ajuda. Porque esse pensamento, a gente nunca sabe qual que vai ser o gatilho, qual vai ser a situação, qual vai ser o momento que o pensamento vira planejamento, né? E até uma coisa que as pessoas comentam muito assim, mas é um nível, uma estatística muito alta, às vezes, e a gente não vê, não é noticiado, não é falado. O que acontece? Algumas coisas a gente entende que pode levar a outras pessoas a pensar que pode ser possível. Então, a notícia, ela não é divulgada. Por quê? Porque pode levar a outra pessoa a ver uma notícia sobre a situação e falar assim, eu posso fazer assim que dá certo. Dá a ideia, né? Exato, dar a ideia. Então, pode levar a outras pessoas a cometer o suicídio, né? Então, por isso que a estatística, por isso que ela é uma coisa que fica mais no secreto. Entendo. Porque quando a gente começa a divulgar muito sobre essas coisas, as pessoas vão vendo a possibilidade.
E aí, hoje em dia, a gente vê, né? Você trabalha com crianças e adolescentes, e a gente vê esses jogos, né? Esses games, que levam muitas crianças a se mutilar, né? Levam as crianças até fazer um planejamento suicida, e que tem sido, assim, caótico, porque muitos pais não despertam para isso, né? Ah, tá no videogame, tá no computador, tá ótimo, tá lá quieto e está dentro de casa. Então, a hora que vai ver, o assunto já tá alto, tá longe, o plano tá muito grande. Então, fala um pouco sobre isso, se você puder dar, assim, alguns alertas, como despertar a atenção para esse tipo de criança, como evitar, né, o preventivo disso. Na verdade, independente se existe uma situação ou não, os pais precisam estar perto dos filhos. Os pais precisam conviver com os filhos. Os pais precisam ter um momento com os filhos. Os pais precisam falar para os filhos que eles amam, demonstrar esse amor, demonstrar o cuidado, o carinho, a preocupação, né? Então, eu costumo falar assim, quando a gente lembra um pouco da nossa infância, quando os pais lembram um pouco da infância, vai lembrar que eram brincadeiras muito diferentes, momentos de vida diferentes, né? Então, alguns pais eram mais presentes, outros não, mas a gente vê que era um momento de vida diferente do que a gente tem hoje. A gente não tinha um acesso à internet com tanta facilidade, alguns não tinham acesso à internet, as brincadeiras eram outras. Então, a gente precisa mostrar um pouco disso para as crianças e para os adolescentes, né? Então, quando a gente começa a ver esse sinal, mas passa o dia inteiro na frente do computador, senta do lado da criança e do adolescente. O que você está vendo? O que você está fazendo? É um jogo? Tem como jogar de 2? Eu posso jogar junto? Né? Colocar toda a sua disponibilidade para a criança e para o adolescente. Porque eles gostam de uma atenção, eles gostam de um carinho. Por mais que algumas coisas eles não vão contar, porque é difícil eles estarem se abrindo, porque é o meu pai, é a minha mãe, é mais velho, não vai entender. Mas eles querem, eles precisam ver que os pais estão ali perto. Então, algumas brincadeiras eles acabam fazendo por conta de influência de outros amigos. Então, aí é um fator importante da presença dos pais. Quem são os amigos? Eu conheço as pessoas com quem o meu filho fez amizade. Eu conheço as crianças que frequentam a minha casa, que frequentam a mesma escola que o meu filho. Qual que é o ciclo de amizade entre eles? Né? Então, como que são essas crianças, esses outros adolescentes? Então, quando você se dispõe a participar da vida do seu filho, fica mais fácil, né? Você começa a perceber o tipo de brincadeira, você percebe a mudança de comportamento. Porque o que vai dar o sinal do que está acontecendo ou não, sempre vai ser a mudança de comportamento. Se você deixa o seu filho o dia inteiro na frente do computador, na frente do celular, brincando e jogando, você não vai ter essa percepção. Porque tudo vai acontecendo ali na tela. Então, é por base da conversa na tela, é por base do fone de ouvido. E aí, às vezes, você não vê, você não percebe o que está acontecendo. A partir do momento que você se dispõe a fazer parte da vida dele, que você senta ali e fala assim, olha, o que você está jogando? O que você está fazendo? Deixa eu participar? Mostra para mim como é que é. Então, você acaba tendo uma facilidade de saber os sinais, né, do que está acontecendo. E a prevenção, ela realmente é a base do diálogo e da participação. Eu não tenho como prevenir algo que eu não sei que de fato está acontecendo. Né? Então, assim, você está presente realmente na vida da criança e do adolescente. Na verdade, é pai e mãe cumprindo o seu papel. Não tem melhor prevenção para que se crie, né, um ser humano emocionalmente equilibrado do que o pai e a mãe desempenhar seu papel, não negligenciar, né? Exatamente. Eu falo assim, eu costumo dizer que a escolha do seu papel de pai e mãe
começa a partir do momento do namoro. Quando você está conhecendo outra pessoa para caminhar do seu lado e que vai ser o pai ou a mãe do seu filho. Então ali começa. Como que foi toda essa questão do namoro? Como que vai ser toda a questão do preparo para o casamento? Como que é o casamento? É ali que você vai construir o seu papel de mãe, o seu papel de pai. Você está me fazendo lembrar de uma coisa, né? Eu comecei a namorar meu marido, e aí 1 ano depois ele me pediu noivado. Eu falei, puxa vida, vamos ver. Pera lá, o primeiro eu preciso dizer o que é mais importante para mim, e se for importante para você, a gente pode continuar conversando. E aí eu disse para ele, eu quero ser mãe, o meu sonho é ser mãe, mas eu quero ter 6 filhos. Falei, isso cabe na sua história? Aí ele, muito rápido, prático, super tranquilo, disse, claro! Nossa, que coincidência, meu sonho também. Puxa! Olha... por fim, né, tivemos 2. E assim, mas a maternidade em mim foi algo sempre muito presente, até quando eu brincava de casinha. A minha mãe foi alguém muito presente na minha vida e me passou, assim, o prazer. Ela tinha prazer de ser mãe. Ai, que legal. E ela me passou esse prazer de ser mãe. A maternidade não é algo fácil. Não. É custoso, vamos dizer assim, né? Na linguagem do matuto, é custoso, porque tem todas as fases, tem a fase do choro, a fase do engatinhar, a fase do andar, a fase de querer ir sozinho, a fase do rejeitar os pais, né? A presença ali, porque os amigos são os top, tem tudo isso, mas é tudo tão prazeroso quando a gente mergulha nisso. E faz por amor, né? Por investimento. Eu estou investindo minha vida nisso. E assim, os meus filhos hoje já têm 20 e 22 anos. E eles passaram pelo videogame. Nós compramos videogame, compramos televisão, porque não era por computador, né? Na época. E eu me lembro até, eu paguei um King Kong, não foi um mico. Foi um King Kong, porque eu estava sempre junto lá pelo meio, e aí um dia eles estavam conversando na sala, um no lado do outro, a TV no meio, e eu no final da sala. Esse é o demo, é bom, cara, o demo desse é bom. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vocês estão jogando o jogo do demônio, gente. Pelo amor de Deus, filhos, entendam assim, assado. A gente não pode brincar, mas eu fiz um discurso todo emocionada, preocupada, querendo, né, desligar aquela televisão, jogar aquele tempo fora. Mas riram tanto da minha cara. Mãe, é demo de demonstração, mãe. Demônio. Olha... Aí eu fiquei meio restrita, meio distante alguns dias, mas eu sempre pegava, eu ia lá, dava beijo, levava um suco, uma água, conversava, estava sempre presente. E às vezes, com quem você está falando? Que legal. Eu via que eles jogavam, eles com 12, 10, 11, 12 anos, eles jogavam com homens de 30, 40, 50 anos. 2 horas da tarde, eu falava, não é possível, que mundo vive essa pessoa? E eu arrumava meios de pegar o fone, de bater um papinho, de ser a legalzona, sabe? Para poder saber com quem que meu filho está falando. Sim. E teve uma época que eles batiam papo com o pessoal do Rio de Janeiro e convidaram para ir para lá, e depois queriam vir para cá. Mas, menino, foi um negócio... Então, assim, dizendo, a participação é importante. Eu conhecia todos os amigos do jogo, né? Até tem um aqui em Bauru que é muito próximo da nossa casa, e eles queriam se conhecer. Eles tinham 9 anos de idade e se conheceram pelo jogo. E aí marcamos o encontro, né? Era 2 quadras. A moça que trabalhava aqui, né, que me ajudava a cuidar dos meninos,
foi até o meio do caminho e a outra moça lá veio até o meio do caminho com o outro, assim, tudo alerta, né? Cuidado, e eram 2 menininhos mesmo, né? E até hoje a gente se conhece, as famílias ficaram amigas e deu muito certo. Mas eu sempre soube de histórias que não davam muito certo, que não eram muito felizes. Mas realmente é o que você está dizendo. O pai e a mãe desempenharam o papel de pai e mãe. É a melhor prevenção, né? E a gente sabe que é difícil, porque precisa trabalhar, o trabalho muitas vezes é cansativo, às vezes só tem a mãe, às vezes só tem o pai, né? Então a gente sabe, assim, existe uma dinâmica toda que muitas vezes não facilita você estar presente na vida do seu filho. Mas se você tirar, às vezes, 10 minutinhos, você chegar do seu trabalho, você conversar, saber como é que foi o dia, você ver, mostrar para ele que você se importa, que você está ali, é algo que vai mudar a vida dele. Né? Então, assim, é cansativo? Gente, nossa, como é cansativo. Eu falo assim hoje, nossa, eu chego às vezes do meu trabalho esgotada, porque eu trabalho com situações que demandam muito do meu emocional. Então, tem dia que eu quero chegar em casa, deitar e dormir. Eu ainda não tive filhos, né? Então, assim, para mim é mais fácil. Né? Então, eu sei que é mais fácil eu falar de algo que eu não estou vivendo. Mas eu sei também por conviver com crianças e adolescentes, todos esses atendimentos que eu faço, eu vejo a importância disso. Né? Eu vejo a falta, muitas vezes, que faz para uma criança, para um adolescente, o pai e a mãe, às vezes, só fazer uma pergunta simples: como que foi seu dia? Como que você tá? O que você fez hoje? Como é que foi na escola? Se você não cria esse hábito, quando você vai fazer, de repente, do nada, a criança ou o adolescente, eles vão assustar. E, às vezes, eles nem querem falar sobre isso. Porque não foi algo criado pela família anteriormente. Né? Então, isso é importante você fazer desde quando a criança é pequena. Né? A gente que é de lar cristão, a importância do culto dentro da casa, da oração entre a família. Né? E a gente sabe o quanto a oração de uma mãe, ela previne muitas coisas na vida de um filho. Você sabe que o meu mais novo tem uma época de vida louca, né? Mas eu sempre em pé. E ele chegava, às vezes, muito tarde. E eu estava na sala, orando. E ele falava: o que o senhor está fazendo? Eu falei: orando por você, pedindo para que o Espírito Santo te trouxesse para casa. Às vezes ele ficava constrangido, às vezes ele não dava bola. E depois, né, no outro dia, num momento que ele estava assim, né, propício a me ouvir, eu ia falar com ele: olha, eu pensei nessa situação, eu estava orando, eu pensei nisso e naquilo. Ele: mãe, eu vou falar um negócio muito sério. Eu acho que a senhora está com uma macumbinha com o Espírito Santo. Isso aconteceu, mas eu não contei para ninguém. Então. O Senhor não brinca em trabalho, em serviço. Ele realmente abre os olhos e tudo acontece de uma forma, né, que seja possível recuperar. Aí você está dizendo que a necessidade da conversa, do diálogo desde pequeno. Mas se ainda não começaram, né? Muitos que estão nos ouvindo, sempre é tempo. Sempre é tempo, exatamente, sempre é tempo. E quando a gente chama o Espírito Santo para fazer parte, então, aí vai fluindo. Sucesso garantido. Sucesso garantido. Pri, e aí eu vejo assim, que a pessoa, muitas vezes, né, seja ela criança, adolescente, adulto, jovem, ela precisa de uma atenção do outro. E hoje em dia, as pessoas se fecham nos seus interesses. Eu vejo, assim, muitos se fecham na tela do celular. Chega, oi, 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 oi. Às vezes não dá nem oi, porque está entrando conversando, ou mandando um áudio, ou vendo uma foto. E a vida se resume nisso. Cada um vai comer no seu canto. Ouço muitas reclamações, né? Ele não conversa. Né? Geralmente é o pai, né? Que não conversa, mas tem muita mãe que está se entregando no celular. Que a criança diz assim: mãe, conversa comigo agora. Estou ocupada.
Então, e também tem um adulto, tem né, o marido, a esposa que querem a atenção. Então, eu vejo que o meio virtual é legal, atrai a nossa atenção, nos leva, né? Que nem agora me levou a você, mais de 600 quilômetros, e nós estamos aqui conversando como se você estivesse na sala da minha casa e eu na tua. Verdade. Muito bacana isso. Porém, no dia a dia, quando as pessoas estão no presencial, esse meio virtual está roubando o tempo. E as pessoas se tornam carentes, sedentas do tato, do contato, do visual, não é isso? Isso, exatamente. Assim, todas as coisas em excesso, elas fazem mal, né? Então, a gente já sabe disso, e isso é uma coisa que não tem como negar. E o uso da internet, o uso do computador, o uso do celular, da mesma forma. Isso foi criado para facilitar uma relação entre pessoas distantes, facilitar o trabalho, facilitar alguns acontecimentos. Mas ele não pode substituir. Ele não é um substituto para o contato, ele não é o substituto para uma convivência, ele não é o substituto para um abraço, ele não é um substituto para uma voz. Né? Então, quando a gente perde isso, a gente também perde um pouco da própria essência da humanidade. Porque o ser humano foi criado para se relacionar, para conviver. E quando você põe um outro aparelho que é totalmente incompatível com o ser humano, claro que vai causar distúrbios, vai causar brigas, vai causar distanciamento, né? Então, a gente precisa lembrar que somos seres humanos. A gente precisa despertar a empatia entre a gente, até mesmo nas nossas relações mais individuais. Então, eu preciso ter empatia com aquela pessoa que convive comigo. E quando a gente vai ver, muitas vezes aquela pessoa que passa o dia inteiro no celular e quando o filho pede atenção, na hora que ela quer a atenção do filho, o filho faz a mesma coisa. É isso. Então, a gente precisa lembrar que a criança, ela copia, sim, a gente. Então, a gente faz, assim, muito do que a gente faz, os nossos filhos reproduzem. Né? Então, assim, outras pessoas reproduzem, mas não muitas vezes de forma inconsciente. Né? Então, a gente precisa lembrar disso. Se tem uma pessoa que precisa conversar comigo e eu estou só ali no celular, e aquela pessoa está angustiada, precisando da minha ajuda, e se fosse ao contrário? Se fosse eu precisando ser ouvido? Se fosse eu precisando falar com alguém e a outra pessoa estivesse no celular, como que eu iria me sentir? Eu levo muito em consideração em todas as áreas da minha vida a lei da semeadura e da colheita. Isso eu é não verdade. dou do meu tempo, do meu ombro, do meu abraço, do meu amor, às vezes até das minhas críticas, né, dos meus palpites, eu não vou colher de onde? Se eu vivo num isolamento, se eu cultivo um isolamento, né? Isolamento no sentido daqueles que estão à minha volta presencial. Será que vai chegar um tempo que eu só vou ter o virtual e vou estar sozinho? E aí eu vou ansiar pelo presencial e não tem ninguém à minha volta porque eu nunca cultivei isso? Exato. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? A questão, muitas vezes, que a gente fala, a pessoa não dá sinais, e ela já vai lá e comete o suicídio. Não é que ela não dá sinais, é que muitas vezes quem está próximo não percebe. Isso. Porque são sinais sutis. A pessoa não vai chegar e vai colocar uma faca debaixo do travesseiro, ela não vai chegar e fazer algum tipo de atitude, tomar algum tipo de atitude muito grosseira que você vai perceber. Às vezes é um jogo de palavras, às vezes é uma mudança de comportamento, uma mudança de rotina, uma mudança de uso de roupa,
né? Então, de repente, a pessoa usava uma camisa só de alcinha, e aí ela muda para só usar roupa de manga, que vem fechando aqui o pulso, né? Aí, o que será o punho? O que será que aconteceu? Às vezes ela pode estar cometendo uma autolesão, ela pode estar se cortando, então aí já pode ser o início de algo que não está indo bem. Algo que a pessoa está precisando de ajuda, ser ouvida, conversar. Então, alguns sinais, eles são mínimos. E a gente só consegue descobrir com a convivência, com o relacionamento, né? Com a gente se importando com a vida do outro. Eu tive um testemunho, não, né? A pessoa compartilhou comigo que ela estava assim, tão desgostosa, lutando tanto com a vida, lutando tanto com o casamento há tantos anos. Parece que melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, que ela viu assim, bom, nunca vai ficar bom. E aí ela não viu mais a perspectiva, o sonho, assim, o vislumbre dessa cura nesse relacionamento. E disse assim, eu gostaria, faz tempo já que eu penso que se eu morresse seria melhor. Mas agora eu cheguei num ponto que de vez em quando vem uns start na minha mente que eu quero realmente morrer. E aí ela relatou que ela estava numa estrada e o carro em velocidade, ela estava como passageiro e ela queria desatar o cinto e abrir a porta de uma forma rápida que ela só caísse na estrada. E aí vinha uma força dentro e dizia assim, isso não dá, porque aí você iria para o inferno. Uhum. E daqui a pouco a vontade de novo, e ela guerreava contra essa vontade, porque ela sabia, bom, se tem alguém que não tem culpa na história é Deus. Ainda ela estava com a fé preservada. Sim. Mas, por tudo que a gente sabe, a pessoa que, né, ali da convivência, no caso o marido, não tinha a menor ideia disso. Não percebeu nenhum tipo de sinal. Então eu vejo que assim, muitas vezes a coisa está tão avançada e ninguém que está à volta percebeu, porque está envolvida com outras coisas, né? Exatamente. A gente tem isso, né? A falta da percepção, que tem tantas coisas mais importantes, são tantas coisas. E entra uma coisa que é importante a gente falar, que não é porque a pessoa ela está com a fé preservada que ela não pensa nisso. Não estamos livres de pensar, não estamos livres de ter esse tipo de pensamento. O pensamento não é algo, a gente só controla ele a partir do momento que a gente percebe que ele está na nossa cabeça. Porque o pensamento é uma coisa involuntária, muitas vezes, que ela vem do nosso inconsciente. Então, você só consegue perceber quando você tem consciência daquilo, quando você já sabe se escutar. Quando você consegue se conhecer, então você consegue perceber as coisas que vão vindo na sua cabeça. Então a gente não está livre disso, primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente tem essa fé preservada, é um ponto positivo. Porque a gente consegue ter a percepção de que a gente pode pedir ajuda para Deus. E quando a gente pede ajuda para Deus, Deus muitas vezes dá as pessoas para nos ajudar. A forma como Deus age na nossa vida não é só no sobrenatural, mas é usando as pessoas, porque Deus é um Deus de relacionamento. Então, Ele vai usar as pessoas ao nosso redor. Então, a questão do envolvimento, da relação, é importante por isso, né? Às vezes os mais próximos não percebem, realmente, porque já tem toda uma circunstância toda em volta da situação. E outra coisa muito importante é que a gente precisa lembrar que as pessoas elas não precisam ser fortes o tempo todo. Isso. Eu vi outro dia uma ilustração, só te interrompendo um minutinho, a Mulher Maravilha deitada na cama. E ali estava escrito, né, que nem tudo precisa ser perfeito todos os dias. Exato. A gente precisa lembrar exatamente disso. A gente, mas ela é super forte, ela já passou por várias situações, ela aguenta muitas coisas.
Mas chega um ponto que fica cansativo aguentar tudo. É cansativo ser forte, é cansativo você ser a poderosa, é cansativo você ter que lidar com tudo, dar conta de tudo, ser a que resolve tudo. É cansativo tudo isso. Então chega uma hora que a gente cansa. Mas a Ângela nunca deu sinal. Mas será que ela nunca deu sinal? Ou será que nunca perceberam, né? Ou será que nunca perceberam? Uhum. Porque ela é forte, então a gente passa sempre tudo para ela resolver. Mas até que ponto ser forte significa que a gente aguenta tudo? Realmente, né? Não. Então, assim, realmente a gente não aguenta tudo, né? Deus faz o fardo ficar muito mais leve, mas existem coisas que a gente precisa chegar um momento de falar bem assim, esse fardo não é meu. Esse fardo eu posso levar, porque é meu, que eu tenho responsabilidade nele. Mas esse fardo não. Então a gente precisa saber o nosso limite. E não se mostrar forte o tempo todo, mostrar que aguenta o tempo todo. Não tem nada de errado você pedir ajuda, não tem nada de errado você falar bem assim, olha, eu preciso de um tempo. Chega de problema, cada um vai resolver o seu problema e eu vou cuidar dos meus. Então a gente precisa saber se conhecer. O autoconhecimento, ele é muito importante. Para você saber o seu limite. Para você saber, olha, eu aguento uma dor até tal ponto, a partir desse ponto eu preciso de ajuda. Tremendo. Né? Então isso é o importante. Né? A gente ter esse autoconhecimento, a gente ter uma intimidade com Deus. Quando a gente tem uma intimidade com Deus, Deus faz as coisas acontecerem na nossa vida que a gente não percebe. Então, às vezes, numa conversa, né? Fulano falou uma situação, me contou uma coisa, que aquilo pode servir de aprendizado para mim. Então, isso é importante. A gente sempre se colocar diante de Deus e falar para Deus, Deus, eu não aguento. Chegou o meu limite, eu preciso de ajuda. Deus não vai deixar de amar a gente menos por isso. Pelo contrário. Deus ama a gente muito mais por isso. Porque a gente está permitindo Deus fazer algo na nossa vida. A gente está permitindo Deus entrar. Deus não é algo que ele vai invadindo, não. Deus entra quando a gente permite. Quanto mais a gente se mostra, mais a gente o conhece, né? Exatamente. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece a Deus. É porque isso. somos criaturas dele. Imagem e semelhança. Que Exato. tremendo, que tremendo. Que coisa mais maravilhosa saber que tem profissionais como você, sabe? Que conseguem buscar o Senhor junto com a ciência, junto com o psique. É maravilhoso isso. Todos que estão à sua volta têm um ganho sobrenatural. Eu sou muito apaixonada na psicologia, sempre fui. Eu sou fonoaudióloga de formação, mas hoje em dia não exerço. E eu digo que o que mais eu aproveito da fonoaudiologia, da minha formação, foram os 6 semestres que eu tive de psicologia. Então é muito lindo ver você assim falando dessa forma, entendendo dessa forma. E aí, Pri, nós só estamos aqui nos momentos finais, mas eu vou querer ficar um pouquinho mais com você. Você tem tanta coisa aí que eu vou precisar. Fica à vontade. Quando os nossos fardos estão grandes demais, eu até já tive experiência com isso, de estar com os ombros até calejados, né, dizendo assim, de forma figurada, sangrando os ombros, de tanto que os fardos estavam pesados, carregando muita coisa que eu não precisava, mas eu queria para ser a Mulher Maravilha, vamos dizer dessa forma, né? Arrancando aí minha nudez, vamos me expor aí, porque eu entendo que, igual você acabou de dizer, que às vezes numa conversa a gente pode pegar alguma coisa útil. Então, eu não tenho esse negócio de me esconder, sabe? De dizer que eu sou a Mulher Maravilha. Não, eu costumo dizer que eu sou bem maravilhosa. Não, Mulher Maravilha, não.
Aí eu me peguei, sabe, com uns fardos horrorosos e uma desesperança. Parecia que eu não ia conseguir me livrar daquilo. A vida estava muito sem sentido, muito, ao ponto de eu falar, Senhor, que graça tem? Te amo, estou contigo, não abro, mas me leva aí para ficar com o Senhor. Aí eu acho que a vida é mais legal, porque aqui já deu. E o Senhor falou algo tão profundo comigo. Ele me disse sobre o perdão gracioso. O perdão gracioso foi algo que nós conquistamos. Aliás, que nós recebemos de Cristo. Foi a conquista dele na cruz. Nós já erramos tanto, nós já pecamos tanto, né? A nossa natureza é pecaminosa por causa da nossa herança lá de Adão. Mas quando Cristo enfrentou a cruz por nós, ele não pensou se a gente ia merecer ou não, se o nosso fardo era pesado demais ou não para ele. Ele enfrentou e pronto, e nos deu esse perdão gracioso. E aí o Senhor me disse assim, agora é a tua vez. Agora é a tua vez de retribuir esses seus fardos que estão arrancando a sua saúde, o seu ânimo, né, a sua dignidade, sua força de viver. Tira ele fora, mas libere o perdão gracioso, porque senão você não vai conseguir tirar ele de você, ele vai continuar em você. Então foi aí que Deus falou tão profundo, e eu fui começando a entender, né? Fui começando a ver a cruz, foi algo muito profundo. E aí o Senhor disse mais. A hora que ele quis dar o derradeiro em mim, ele disse assim, e outra, se você não libera esse perdão gracioso, que significa perdoar, e ainda liberar amor para aquele que feriu. Por quê? Você não entende a debilidade do outro. Ninguém fere porque quer ferir, porque é mal. Sim. Deve ter algumas debilidades por lá também. Mas ali nesse caso, eu falei, não tem condição de saber a debilidade de ninguém, Senhor. Estou com a minha. E aí o Senhor disse assim, se você não libera o perdão de forma graciosa, de graça, você não desfruta do perdão gracioso que Cristo conquistou na cruz para você. As maravilhas que Cristo conquistou, você não vai desfrutar. Falei, pronto, já me convenceu, está liberado, estou aberta, está limpa a situação. Pri, levantei daquela oração nova, renovada, transformada. Sai pensamento ruim, vou viver até os 100 de salto, pelo menos, depois eu vou ver o que eu faço. Então eu vejo assim, Deus faz maravilhas quando a gente dá espaço, né? E assim, é possível um milagre na nossa vida emocional, é possível. Tem algumas pessoas que precisam do apoio do divã para descobrir que isso é possível. Tem outros que não conhecem a Cristo da maneira que a gente conhece, então não vão chegar no perdão gracioso nunca. Mas eu entendo que quando se deparam com profissionais como você, meu Deus, descobrem um tesouro na terra, porque você, eu imagino que sem falar de religião, porque Jesus não é religião, Exato. você direciona a pessoa. Isso é tremendo. Você é instrumento de Deus. Perfeito. Coisa linda. Obrigada. Eu vou te deixar sossegada já já. Fica à vontade. Estratégias para que a gente não caia num fim de linha, que a gente não caia assim numa falta de ânimo de viver, é se reinventar, não é? Exato. A gente precisa trazer novos significados, ressignificar alguns acontecimentos na nossa vida, né? Então, isso é muito importante. A gente não vai viver momentos felizes o tempo todo. Sempre vai ter algo que vai magoar a gente, que vai desagradar a gente. Então, a gente precisa aprender a dar novo significado para aquilo. Não ver só o lado negativo das coisas, né? A gente sempre costuma falar, o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio? Qual que é a sua perspectiva de vida nisso? Né? A gente não vive momentos alegres e felizes sempre.
Pelo contrário, eu costumo dizer que a gente precisa muito mais dos momentos tristes e difíceis, porque são eles que vão trazer um aprendizado. São eles que vão trazer um amadurecimento. São eles que vão ver que a gente precisa de outras pessoas na nossa vida, que a gente precisa se autoconhecer, que a gente precisa se perdoar, que a gente precisa ter novas estratégias de vida. Então, quando a gente sofre, quando a gente está num momento difícil, é quando a gente mais cresce, é quando a gente mais amadurece e a gente dá valor muito mais para aquilo do que quando é algo que a gente aprendeu em um momento feliz. Muitas vezes a gente não dá valor para os momentos alegres que a gente tem na vida. A gente dá muito mais valor para os momentos difíceis. Então, a gente ressignificar é o mais importante. Você dá um novo sentido para algo que está acontecendo, você dá um novo sentido para a sua vida, você dá um novo sentido para aquilo que está te doendo. Mas será que realmente aquele momento negativo, aquele sofrimento, aquela dor só tem um lado negativo? Se tudo na vida tem seu lado positivo e negativo, qual que é o lado positivo daquilo? É difícil? Muito. Mas muito difícil a gente conseguir ver o lado positivo em situações negativas, em situações que são difíceis. É difícil a gente ver o lado positivo no sofrimento, na dor, mas existe. E aí eu vou citar algo que foi algo até que eu conversei com muitas pessoas próximas ultimamente, que é a situação do falecimento, da morte. Muitas pessoas, elas têm medo da morte. A gente sofre quando uma pessoa morre, a gente dói muito perder um ente querido, pela falta dele. Mas a gente muitas vezes se esquece que a gente canta e às vezes muitas vezes prega sobre isso. Porque pra gente a morte é estar perto do Pai. Então, realmente, a morte só tem o seu lado negativo? Ou ela tem o lado positivo? Se aquela pessoa que morreu é uma pessoa que você sabe, que conhece a Deus, que vive, que tem intimidade com Deus, por que a morte dela realmente é tão triste? Tem um significado tão triste? Tem. A gente deixa de conviver com uma pessoa que a gente ama. Mas olha o ponto positivo, que é viver perto do Pai. Então a gente precisa ressignificar isso. Não é algo que é fácil? Não, não é. Porque a gente precisa tirar a nossa natureza humana desse pensamento. Para poder entender o espiritual disso. Mas a gente tem a possibilidade de ressignificar. Quando Deus fala para a gente que a gente tira o fardo e colocar o fardo na mão dele, descansar nele, é isso que ele quer dizer. Olha, existe algo positivo nesse acontecimento. Olhe com os meus olhos. Olhe com os olhos espirituais. Deus nos dá essa possibilidade. E a gente tem essa possibilidade de forma amorosa. Porque a gente tem o consolo de Deus com a gente. Saber passar pelo luto de uma forma saudável, né? De uma forma saudável. Você está me falando, eu estou me lembrando de Josué. Josué era o discípulo mais chegado de Moisés, né? Viveu com ele, passou poucas e boas atravessando aquele deserto. Uhum. E daqui a pouco, chega na hora do bem bom, na porta da terra prometida, Moisés morre. Ele chorou 30 dias. O Senhor veio e disse assim: bom, agora, Josué, já deu. Chega de choro, bora levanta. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E você é meu escolhido para conduzir o povo para dentro da terra prometida. Você tem muito serviço. Né? Então, esse ressignificar, vamos curtir o luto, vamos, né, lá chorar, isso porque eu acho que é importante também, né? Super não importante. Deixar aquele sentimento deprimido. Exatamente. Mas maravilhoso.
está com o Senhor. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte, apresentar a Cristo para o maior número de pessoas que estão à nossa volta, né? Para ficar de consciência tranquila. Fiz a parte de papai. E não só isso. Eu falo assim, olha, por conta da profissão, a gente não pode pregar o evangelho diretamente. Mas a partir do momento que eu estou disposta a ajudar outra pessoa, que eu trato aquela pessoa com respeito, que eu trato aquela pessoa bem, que eu trato aquela pessoa sem julgamento, que eu trato aquela pessoa com amor. Então, é um jeito doce de falar, é um jeito de olhar, é um jeito de ser educado, o por favor, o obrigado, com licença, né? Tá precisando de alguma coisa, tem algo que eu posso te ajudar? Isso faz com que... né? Exato, isso faz com que, às vezes, você dê um novo significado para a vida de outra pessoa. O nosso viver é o nosso maior testemunho, né? Exatamente. Então, esses são os pontos que são, assim, super importantes. Muitas pessoas que eu atendo já viraram e falaram assim, nossa, Deus respondeu as minhas orações com você aqui. Nossa, graças a Deus que você chegou, graças a Deus que você está aqui. Nossa, muito obrigado. Então, foi Deus que te mandou, foi Deus que te enviou. E eu acredito nisso. Eu tenho plena certeza disso, porque o meu trabalho está ali para fazer a vontade de Deus. Amém. Né? Então, eu sei, sabe, que a gente ressignificar algo depende do nosso posicionamento. Então, como depende do meu posicionamento entregar o meu trabalho a Deus todos os dias, depende do meu posicionamento como cristã, estar íntima de Deus, depende do meu posicionamento como pessoa, eu querer amar o meu próximo, depende do meu posicionamento, eu me amar. Então, eu preciso estar ressignificando tudo na minha vida para eu poder fazer a vontade de Deus. Muitas vezes não é fácil, não, tem coisas que são muito pesadas, tem coisas que a gente não concorda, mas eu sei que eu preciso estar ali dando significados diferentes para o mesmo acontecimento durante o meu dia inteiro. Olha, eu estou olhando aqui, você está falando, e eu estou lendo aqui, a Silvia é uma pessoa muito querida nossa, né? Ela chegou há pouco tempo, mas ela se entregou para o Senhor Jesus. E ela estava num quadro depressivo, suicida, com 10 medicamentos fortíssimos. Ela perdeu a mãe, ela se separou do marido e depois ela perdeu o filho autista, que era a razão da vida. E aí, realmente, a situação dela ficou bem complicada. Até eu quero ler rapidinho para você, né, para todas. A Silvia está dizendo assim, após a morte do meu filho, em 14 anos, após a morte do meu filho de 14 anos, em março de 2018, depois dessa situação, entrei em depressão profunda e tentei o suicídio 2 vezes. Depois comecei com a Camila, né, que é a discipuladora direta dela, que me apresentou a pastora Adriana, que estou eu, que não me julgou, apenas me senti amada, porque eu descobri o amor de Deus para mim. Mas, esclarecendo, eu pensava que morrer, eu ia me encontrar com o meu filho. Era isso que não saía da minha cabeça. E hoje, superei tudo isso, e me desculpem, mas senti uma vontade imensa de compartilhar com todas vocês isso é parte do meu testemunho. E a gente hoje, né, nós estamos vivendo a alegria com a Silvia, porque dos 10 medicamentos ela está só com 2, os mais levezinhos, de manhã e à noite. Ela ressignificou a vida dela, porque ela está de licença no trabalho, fazendo artesanato. Ela partiu para esse lado, para ocupar a mente, ela faz caixas pintadinha, bordada, decorada, lindas. Ela personaliza as caixas, já está tendo encomenda. Então, assim, ela deixou o Senhor entrar, reformulou, ressignificou a sua vida toda, descobriu algo que lhe dá prazer para fazer.
e está superando tudo isso. E daqui a pouco ela vai voltar ao trabalho. E assim, o decreto que ela tinha é: nunca mais você vai poder trabalhar nesse seu estado. Então ela está vivendo os seus melhores dias, né? Depois que chegou aí num caos, né? Numa desesperança total. Então tudo isso que você está falando faz muito sentido. Muito Sim, mesmo. e tem muitas pessoas que quando perdem um ente muito próximo, né? Principalmente questões de filho, companheiro, eles acabam pensando na questão do suicídio, realmente. Isso não é algo que é distante, né? Exatamente nessa questão de reencontrar a pessoa. E quando a gente para assim, olha, será que realmente é isso que a outra pessoa gostaria? Né? Então, assim, de certa forma, o suicídio ele é algo egoísta, porque ele é um pensamento só daquela pessoa. É a minha Exatamente. dor. E eu acabo esquecendo a dor que eu posso causar no outro com aquilo. Né? Então, eu costumo dizer que o ato do suicídio, ele é que nem um homem-bomba. A gente não consegue mensurar quantas pessoas aquela situação vai atingir. Quantas pessoas vão poder tomar alguma atitude desesperadora por conta daquelas notícias, por conta daquela situação. Porque o ato de tirar a própria vida, ele é um ato impulsivo. Impossível. Então, ele é muito dá para impulsivo. voltar. Já foi. Exatamente. Então, quando você faz isso, não tem como você voltar atrás. Muitas vezes. Às vezes você faz isso e não vai ter ninguém que vai poder te salvar ali. E a gente não tem a dimensão de quanto que aquilo pode atingir pessoas próximas. A gente não tem, às vezes, a dimensão de como que as pessoas ao nosso redor, sendo somente conhecidas, vão reagir àquela situação. Né? Então, quando você faz, é que nem uma homem boba, explodiu a bomba, ela toma uma proporção tão grande, que vai atingindo pessoas, vai atingindo prédios, que um prédio pode desmoronar e fazer o outro do lado cair, e aí só vai aumentando o número de vítimas. E quando a pessoa que comete o suicídio, de fato consegue, pode atingir pessoas que só são amigas dos seus amigos. Né? Então, é uma proporção que a gente não tem conhecimento. Né? É algo egoísta, é uma atitude egoísta. Só que é uma atitude que a gente precisa entender que é um sofrimento muito grande. E não a gente somente falar bem assim, é algo egoísta e pronto, acabou. Não. É porque a pessoa ela não vai conseguir pensar nisso. Então, eu penso assim, um recado a todos. Quem perceber algum sinal, né, de que alguém está com esse pensamento suicida, com essa vida desistida, estenda a mão, dê o ombro, faça orações, apresente Jesus ou reapresente Jesus. Se disponha, né, a ser um apoio nessa hora dura, porque vai valer a pena. Exatamente. E não simplesmente pensar assim, tá com frescura, deixa pra lá. Quem dá sinal não quer fazer. Isso é um pensamento egoísta de quem está do lado e percebeu, mas não quer ter trabalho. Exato. Mais egoísta ainda é você perceber isso e não fazer nada. Né? Porque você está vendo uma pessoa que está em sofrimento. Num sofrimento tão grande, mas que a gente não sabe se no lugar da outra pessoa você não estaria pensando a mesma coisa. É isso. Né? Então, assim, mas eu não sei o que falar, eu tenho medo de falar algo que pode desencadear qualquer situação. Peça ajuda para um profissional. Peça ajuda para as pessoas próximas também da outra pessoa. Converse com seus líderes espirituais. Né? Peça ajuda. Conte, converse. Né? Ouse outros assuntos. Você não precisa chegar diretamente e falar bem assim, você está pensando. Não chegue falando sobre isso diretamente se você não sabe se realmente a pessoa está passando por isso. Mas chegue falando, tá tudo bem? Como que foi seu dia? Como que você tá?
Se aproxime das pessoas que estão à sua volta. E a mulher, ela tem muito dom para isso. Porque a mulher, ela consegue ser muito mais doce que o homem. Ela consegue perceber algumas coisas muito mais fáceis que o homem. Né? Então, eu falo assim, o poder que a mulher tem é muito maior do que ela imagina. Eu acho que é assim, o dom, né, da maternidade, não para aquela que é mãe ou não é mãe, mas, né, a mulher, ela gera uma vida dentro de si. Isso eu acho que desde que nascemos, né, isso está dentro de nós. Então, a preocupação com outra, doação, o desejo de cuidar de vida, né? Não que os homens não tenham isso. Alguns não querem. Outros, né, são desfavorecidos. Tem muitos que são extremamente sensíveis, dóceis e dispostos a cuidar de vidas, né? Isso é lindo, é tremendo, é sobrenatural. Mas a mulher, ela consegue ter um pontinho a mais. O Senhor disse, a mulher sabe edifica a sua casa, né? Eu costumo dizer, se fosse para o homem, papel, né? Isso é só uma brincadeira. Pri, olha, minutos preciosos, né? Momentos preciosos com você. Nós já avançamos da hora, já abusei de você demais. Fique à vontade, é muito bom. Ficaria aqui com você mais um montão e eu tenho certeza que as mulheres também. Mas eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, foi valioso, instruções assim preciosas que vamos guardar e aplicar, né, à nossa volta, na nossa própria vida. E eu gostaria, né, de já deixar meio assim um convitinho para a gente bater papo outras vezes, né? Olha, eu estou à disposição. Que legal, muito bom. Pri, diante de tudo isso, eu queria junto com você orar com essas mulheres. Né? Você falou ali da realidade, da psicologia, da sua vivência, mas você falou muito do Senhor, isso é muito importante, né? Ele que nos firma. Então, vamos unir a nossa fé e orar por essas que estão conectadas e pelas muitas que vão assistir essa gravação, e eu tenho certeza que vão ser muito edificadas por isso tudo. Vamos lá, orar? Vamos sim. Mulheres, vocês que estão conosco, né? Muito obrigada porque você chegou até aqui com a gente. Até, a Débora está aqui. Eu não conheço a Débora, mas já ouvi falar. Eu sei que é uma pessoa mega especial, Débora Paulino. Ela está dizendo, amo essa moça. Então, é a minha chefe. Débora, você foi canal de bênção para as nossas filhas e para muita gente que você nem imagina. Muito obrigada. Então, aqui, todas que estão conosco agora, tudo aquilo que você ouviu, eu creio que foi precioso. Mas nessa oração, que haja uma entrega do seu coração, para que Deus possa agir na tua vida e também te usar, né? De forma que tudo isso que foi ouvido seja multiplicado pelo Espírito Santo, para que você seja instrumento de bênção, de cura na vida de outras pessoas. Então, eu te convido a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos se você puder, e render ao Senhor de forma realmente completa, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, por esse presente que o Senhor nos concede, esse bate-papo. O Senhor nos apresentou a Ana Priscila, tão distante, lá no Mato Grosso do Sul, e ela realmente pôde trazer, Pai, instruções preciosas a nós, que todas nós podemos nos apropriar disso. E através de ti, doce amigo Espírito Santo, tudo isso que foi falado, tudo isso que foi explanado, venha crescer no nosso coração, no nosso entendimento, de forma que o nosso emocional seja fortalecido, de que venhamos a nos conhecer melhor dia a dia e que possamos realmente saber, confessar que somos a imagem e semelhança do Deus vivo, que temos um valor imensurável no reino físico e no reino espiritual,
tudo aquilo que pode querer vir contra nós é menor do que aquele que nos deu a vida e que nos dá a condição dessa vida ser sustentada de forma leve, de forma alegre, de forma saudável. Então, papai, cura o emocional de todas nós, que através de nós, Senhor, sabemos que aquele que é curado cura, através de nós, o Senhor abra o nosso entendimento, alargue as nossas tendas, para que possamos enxergar aquele que está em dificuldade, aquele que necessita de um apoio, de um ombro, de uma palavra de incentivo, aquele que precisa da cura emocional. Se não pudermos fazer nada, que possamos apresentá-lo a Ti e que possamos apresentá-lo a um profissional como a Priscila, ó Deus querido, e que o Senhor faça a boa obra ser completa na vida de cada um, de todos nós, e que possamos todos chegar dia a dia, cada dia um pouco mais, à estatura de varão perfeito, a estatura que o Senhor planejou, ao crescimento, tanto espiritual, emocional, que o Senhor planejou a nós. Porque o Senhor, quando nos plantou nessa terra, o Senhor, Pai, realmente projetou uma vida boa, perfeita e agradável a nós aqui. Isso não nos isenta de problemas, mas isso faz com que saibamos administrar muito bem os nossos problemas de forma que eles não se tornem fardos impossíveis de serem carregados. E assim, dia a dia, venhamos a nos descobrir, nos reinventar, Senhor, nos ressignificar, mas que possamos dar glória a Ti e dizer muito obrigada por tudo aquilo que vivemos sobre a face dessa terra. E os nossos dias de vida são contados pelo Senhor, não por nós. Então, que possamos viver todos eles e que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, Pai, que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, Pri, você é uma joia rara. Obrigada, que abençoe. Ai, eu que agradeço. Mulherada aí. Mulheres, muito obrigada por estarem nos ouvindo. Agradeço muito a oportunidade. Adriana, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição quando precisar, né? Então, assim, que Deus esteja com vocês, abençoe vocês, que vocês possam sentir o amor do Pai cada dia mais na vida de vocês. Lembre-se sempre de se amar em primeiro lugar, de se colocar em primeiro lugar. Vocês são especiais, vocês são importantes. E cada momento difícil que vocês passarem, vocês podem ter certeza que Deus está do lado de vocês. E que até eu aqui em Campo Grande estou à disposição para o que vocês precisarem. Então, muito obrigada mesmo. Foi um crescimento, um aprendizado maravilhoso. Que delícia! Muito bom. Muito obrigada, Pri. Muito obrigada, mulheres que esteve conosco. Elas estão todas alvoroçadas agora, mandando beijo para vocês. Muito obrigada, amém. Depois você dá uma olhada lá na nossa página da igreja, Bauru. Sim, pode deixar. Legal. E muito, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito. Que você cresça profissionalmente, espiritualmente. E alcance a plena felicidade todos os dias. Todos os dias. Um beijo, Pri. Até a próxima. Beijo, até. Mulher, tchau. Oi, graça e paz a todos. Beijão. Tchau. Todos reunidos no mesmo lugar.